Bora lá resolver mais uma questão aqui para o canal Matemática Linda. Eita, na verdade, nós vamos resolver as questões da prova do processo seletivo de 2023. Esse vestibular da UFPR vai dar trabalho, já vai ficar bastante tempo conversando aqui. Antes, deixa eu dar uma passada geral aí pelas questões. Eu quero mostrar para você cada uma das questões. Vou falar a minha impressão sobre a questão. Tem uma polêmica ali que eu quero lançar para você também. E aí depois você vai me dizer se você concorda comigo ou não, né? Quero saber que depois de você olhar todas as questões resolvidas. Beleza? Dá uma olhada aí então. Então, vou resolver todas as questões bem passo a passo, e só lembrando que eu pego a prova lá do site, né, do núcleo de concurso da UFPR. Então, eu tenho essas numerações e essas ordenações de questões, tá? Nessa primeira questão, questão de número 10, eu tenho que trabalhar aí com a ideia de um sistema de equações, beleza? Então, eu vou usar o conceito de sistema de equações. Rápido ali o método da substituição, beleza, vai cair numa equação de segundo grau, tem que trabalhar com as raízes de uma equação de segundo grau e depois com análise combinatória, com a ideia de contagem mesmo, trabalhar com combinações ali. Então, vejo que, apesar de ser acessível a questão, ela dava um certo trabalho justamente pela quantidade de assuntos que cobrou numa mesma questão. Então, eu torno essa questão aí uma questão de nível médio devido a essa exigência de conhecimento, tá? A questão de número 11, nós podemos associar a parte de matemática elementar, aquela matemática mais básica, razão, né? MC é uma razão entre massa e altura ao quadrado. Aí você pode pensar em grandezas, né? No caso aqui, grandezas diretamente proporcionais, ou você pode associar até a parte de função, porque ele fala de uma reta, né? Uma função crescente, uma reta crescente, tá? Então aí vai de acordo com a maneira que você acha melhor atacar essa questão. Eu acho que essa aqui foi a questão mais fácil da prova, beleza? Nessa questão de número 12, você tinha que ter conhecimento aí sobre geometria plana e, na verdade, você tinha que enxergar aí um quadrado e do quadrado extrair por meio de 4 setores circulares aí para encontrar a área da região achurada. Então, se você enxergasse o quadrado ali e lembrasse das formulazinhas, uma questão bem de boa também, tá? A questão 13, uma questão clássica, né, de semelhança de triângulos, mas ela não era totalmente fácil, justamente por causa. Olha as alternativas, dá um medo aí, né? Então, aqui eu acho que dentro do mundo geometria plana, semelhança de triângulos, a gente pode dizer que é uma questão de nível médio para difícil, justamente por causa dos parâmetros que nós teríamos que ter como referência. Então, não era de graça, não, né? Questão número 14, questão clássica na UFPR, né, de geometria analítica, cobrava aí de você conhecimento aí sobre retas perpendiculares, tanto de saber posições relativas entre retas, tá? Pelo fato de você ter que trabalhar com o coeficiente angular de uma reta, que no caso ele falou reta R, para obter o coeficiente angular da reta S, para depois trabalhar, né, com essa ideia de calcular a área de um triângulo, ou seja, misturou também a ideia, ou pensando ainda em geometria analítica, cálculo por meio de determinantes ali das coordenadas, ou ainda na geometria plana, a famosa base vezes altura sobre 2. Então, isso aqui é uma questão bem trabalhosa também dentro de geometria analítica. A gente pode considerar aí uma questão, por ser trabalhosa, difícil. Né? Nível conceitual, aí médio, mas por ser trabalhosa, difícil. Na questão 15, eu nunca gosto, é questão de análise combinatória de novo, a gente vai usar aqui o princípio multiplicativo, né? Contagem mesmo. Eu nunca gosto de dizer que a análise combinatória é fácil, né? Porque exige da gente interpretação e errar também é muito fácil. Então, assim, mas se você adotar essa estratégia corretamente, era uma questão fácil. Mas como eu não gosto de colocar a questão de análise combinatória como fácil, eu vou considerar esse nível aí de médio dessa questão, tá? Essa questão 16 aqui, você tinha que ter conhecimento aí de polígonos, na verdade, especificamente de geometria plana com cálculo, trabalhar com a ideia de ângulos em polígonos, tá? Associar com a ideia de progressão aritmética, olha que coisa bacana aí, tá? E aqui nessa questão eu levantei uma polêmica, eu quero saber de você se você concorda comigo ou não. Na questão 17, para mim, a questão mais difícil dessa prova, pensando em UFPR, o UFPR sempre fala assim, né? O UFPR sempre coloca uma questão impossível. Não porque você não tem capacidade de resolver, mas é
porque ela vai dar tanto trabalho, o nível de dificuldade dela é tão grande, ou nível tão grande, que você não tem tempo de resolver nessa prova. E aqui foi justamente isso que aconteceu, tá? Então você vai ter que trabalhar ali com a ideia de conhecer, né, matrizes, mais especificamente cálculo determinante dessa matriz de ordem 3, conhecer bem a ideia de como trabalhar com raízes de polinômios de grau 2, porque daí você consegue associar as alternativas ali para você destacar qual que seria a correta, assinalar qual seria a correta. E para finalizar, o log lindo, né? O log lindo na prova da UFPR. Os caras colocaram o log aí junto a uma função, né? Então nós temos aí uma função onde aparece o tal do log lindo, que se vai aplicar, na verdade, na hora que faz substituição, só a definição de log, lá o tchuk-tchuk mesmo. Mas a gente pode associar assim essa questão de geometria espacial, né? Porque tem que ter o conhecimento ali de volume de um cone com função trigonométrica, né? Já que aparece o tal do... Função trigonométrica, tô maluco, né? Função logarítmica, já que aparece o tal do log, beleza? Log lindo aí na prova. Valeu? Considere as equações a mais b igual a c ao quadrado e a mais b mais c igual a 20. Assinale a alternativa que corresponde à quantidade de triplas ordenadas ABC que satisfazem simultaneamente essas duas equações, sendo A, B e C números inteiros positivos. Primeiro detalhe importante que eu queria conversar com você é que quando ele fala assim que satisfazem simultaneamente essas duas equações, quer dizer que nós estamos falando de um sistema de equações, sim. E a princípio você deve pensar, mas eu tenho duas equações e nós temos três incógnitas. Na verdade, se você fizesse uma substituição aqui, ó, pega essa primeira equação a mais b igual a c ao quadrado e joga aqui, ó, a mais b, coloca o c ao quadrado. Faz essa substituição aqui que eu estou mostrando para você, aí você vai chegar numa equação do segundo grau, em que a nossa incógnita vai ser o c. E se a nossa incógnita vai ser o c, eu consigo resolver por meio de equação do segundo grau, encontrar as suas raízes. O que eu fiz aqui no primeiro momento, tá? Joguei o 20 para o primeiro membro da igualdade, ficou menos 20. E eu resolvi lá pelas relações de Girard, soma e produto, chegando nas raízes menos 5 e 4. Como é que se faz isso mesmo, Tatarimba? Vamos lembrar aqui rapidinho, ó. Quando nós temos uma equação do segundo grau, se por acaso nós chegarmos rapidamente, a gente pode pensar assim, ó, o produto das duas raízes. Então, que como as raízes, como nós estamos falando de c, né, c ao quadrado mais c menos 20 igual a zero, o produto das duas raízes sempre vai ser c sobre a. C é o termo independente ali, o menos 20, A, o quem está multiplicando o c ao quadrado, que é 1. Então, eu vou ter aqui que o produto dentro dessas duas raízes, tentei arrumar ali, ficou horrível, né? Tentei arrumar, ficou horrível. Menos 20 sobre 1. Ou seja, eu tenho que esse produto aí equivale a menos 20. E aí eu faço também a soma das duas raízes, ó, eu vou ter menos b sobre a. B é o coeficiente c ali, ó, né? Quem está multiplicando o coeficiente ali c, que é 1. Então eu vou ter menos 1 sobre o coeficiente a, que é 1. Isso aqui vai dar menos 1. Então, dois números que multiplicados, ó, dão menos 20 e somados dão menos 1. No caso aqui, menos 5 e 4. Beleza. Ah, Tatarinha, e se eu não sei fazer desse jeito, se não sabe fazer desse jeito, tem que usar a famosa fórmula de Bhaskara, mesmo não sendo de Bhaskara, né? X igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, em que delta, para calcular, a gente faz B ao quadrado menos 4AC, o discriminante aí dessa equação do segundo grau substitui, né? Então, B ó, é igual a 1, lembrando que B que multiplica C aqui, né? Coeficiente C, 1 ao quadrado, menos 4 vezes A que multiplica C ao quadrado, vezes C, que é o menos 20. Veja que menos 4 vezes menos 20 é 81, mais 80 é 81. Então, ao substituir aqui o delta igual a 81 no lugar do B, eu vou colocar 1. 2 vezes A, o A também é 1. Eu consigo descobrir as raízes também. Ó. Então, raiz quadrada de 81 é 9. Então, vou ter uma primeira raiz menos 1 com menos 9 sobre 2. Menos 1 com menos 9 é menos 10 divididos por 2, vai dar menos 5. Na segunda raiz eu vou usar o mais, né? Mais 9 menos 1 mais 9 é 8, dividido por 2 é 4. Beleza? Então essa seria uma maneira de a gente resolver também. E aí o que eu descobri aqui então, né? Que as raízes podem ser menos 5 e 4, porém, ele falou que A e B são números inteiros positivos. São números inteiros positivos, nunca em hipótese alguma que a gente pode considerar esse C igual a menos 5. Então isso aqui a gente vai descartar.
da nossa possibilidade de resolução. Automaticamente a gente chega à conclusão que C é igual a 4. Se a gente chega à conclusão que C é igual a 4, o valor de C vai ser fixo. E os valores de A e B que vão estar pipocando aí, que vai nos dar a quantidade ali de triplas ordenadas. Beleza? Vamos fazer isso? Ó, quer ver? Ó? Vamos brincar aqui agora da seguinte maneira. Eu vou pegar aquela primeira equação, A mais B igual a C ao quadrado, ó, e eu vou fazer justamente essa substituição ali, quer ver? Ó? Deixa eu mostrar aqui para vocês, só deixa eu tirar o black, deixa eu pegar um yellow. Nossa, muito inglês, né? Se o C é igual a 4, ó, aqui no lugar do C eu vou colocar 4. Então eu vou ter A mais B igual a 4 ao quadrado, que é 16. Então A mais B é igual a 16. Então eu tenho que encontrar os parzinhos, os pares aí, que satisfazem A e B, cuja soma aí de 16. Então, por exemplo, o A pode ser igual a 1, o B pode ser igual a 15. Lembrando que o C é igual a 4 sempre. O A pode ser igual a 2 e o B pode ser igual a 14, né? C, lembra, igual a 4. O A pode ser igual a 3, B igual a 13. O A pode ser igual a 4, B igual a 12. E assim por diante até chegar no A igual a 15, B igual a 1. Lembrando que o C também é igual a 4. Se você observar aí bem, nós temos exatamente 15 triplas ordenadas aí que satisfazem as duas equações simultaneamente. Beleza? O índice de massa corporal IMC de uma pessoa adulta é dado pela fórmula. IMC é igual a razão entre massa sobre altura ao quadrado, massa e altura ao quadrado, massa medida em quilogramas, altura medida em metros. Admitindo-se que a altura de uma pessoa adulta é constante, se durante um ano ela aumentar a sua massa, então é correto afirmar que nesse período o gráfico de seu IMC em função de sua massa é parte de uma tchan, 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 tchan. Olha as alternativas: reta horizontal, reta crescente, curva crescente côncava para cima, parábola e senoide. Na verdade, assim, ó, se você ficasse atenta a essa informação aqui, ó, admitindo-se que a altura de uma pessoa é constante, se durante o ano ela aumentar a sua massa, veja, se a altura é constante, de uma maneira bem direta, assim, gente, bem informal, você podia pensar assim, o IMC, então, ó, vai ser dado pela razão entre a massa, que vai variar, vou deixar como M mesmo, e como a altura vai ser constante, eu tenho um determinado valor K aqui, ó, beleza? Ela é constante. Eu vejo que o que vai influenciar na mudança do IMC vai ser justamente a massa dessa pessoa que vai alterando. Então, eu vejo que à medida que aumenta a massa, vai aumentar também o quê? O IMC. Então, nós temos aí um caso de grandezas diretamente proporcionais, que já caracteriza a ideia de ser uma reta crescente, porque quanto maior a massa, maior o IMC. Tatarinha, se eu quisesse enxergar esse gráfico, eu trouxe algo informal aqui para você também, para a gente tentar enxergar o que seria esse tal de gráfico aí, tá? Então, eu vou fazer aqui os famosos eixo X, eixo Y, tá? E eu vou colocar aqui, então, o nosso IMC em função da razão entre a massa e a altura. Então, o IMC eu vou colocar aqui no eixo Y, e a razão entre massa e altura eu vou colocar X. Como a altura é sempre a mesma, o que vai influenciar é a massa. Então, à medida que eu vou mudando a massa, eu vou tendo um certo IMC. Então, assim, bem hipoteticamente, tá? Vamos imaginar uma pessoa com 2 metros de altura, tudo bem? Pode ser, né? 2 metros de altura, então eu vou ter um IMC, vai ser igual à massa, que eu vou dividir por 2 ao quadrado, que é 4. Então, vamos supor que a gente tem, sei lá, uma massa aí de 40 quilogramas. Então, essa razão entre massa e altura vai ser 40 divididos por 4, ó. Eu vou ter que o meu IMC, então, vai ser 40 divididos por 4, 10. Então, vamos por assim, ó, eu vou colocar aqui embaixo, ó, a massa 40 em relação à altura 4. Então, eu vou ter meu IMC de 10. Ó. Então, seria este ponto aqui que eu estou marcando para você. O segundo ponto ali poderia ser, por exemplo, sei lá, uma massa de 60 dividido por 4. Bem forçado o exemplo, né? Mas só para a gente entender. Então, o IMC seria de 15. Aí, uma outra massa de 80 quilogramas, a altura continua sendo 4, ó, então eu vou ter um IMC de 20. Forçadinha, né? Mas tudo bem. E o último, só para você entender bem, por exemplo, sei lá, uma massa de 100 kg dividido por 4, ó, eu vou ter um 25. Então aí eu teria esses 4 pontos aqui no nosso sistema cartesiano ortogonal. Ó, se eu unir esses 4 pontos aí,
eu tenho uma reta crescente. Também uma outra maneira ali para você perceber a resolução, ok? Então essa questão aqui a gente podia associar com a parte de matemática elementar, né? Razão, grandezas ali diretamente proporcionais, ou até a parte de função afim, né? Quando a gente trabalha com reta inclinada, aí uma reta crescente e uma função crescente, beleza? Na figura ao lado estão representadas 4 circunferências de raio igual a 1 cm, que são tangentes nos pontos A, B, C e D. Assinale a alternativa que corresponde ao valor em centímetros quadrados da área achurada em cinza, que é essa região entre as circunferências, ok? Então, na verdade, verdadeira, o que eu fiz aqui para você enxergar, tá? Eu desenhei, eu escrevi, eu representei aqui ó, um quadrado que passa exatamente por esses pontos A, B, C e D. Esses pontos aqui, as circunferências estão se tangenciando. E por que é que eu sei que é um quadrado? Sempre quando nós temos a gente pode até dizer em casos de questões como essa que circunferências estão tangenciando, mas sempre quando tem uma circunferência, se eu traçar um segmento de reta, uma semi-reta tangenciando a circunferência, esse segmento de reta, essa reta segmentando, tangenciando a circunferência, forma um ângulo de 90 graus com raio, ou seja, ela é perpendicular ao raio. Então, eu posso dizer que aqui, por exemplo, ó, nós temos um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. E se eu traçar, por exemplo, esta outra reta tangenciando, eu também vou ter aqui um ângulo de 90 graus, ou seja, essas retas são perpendiculares entre si. E logo eu consigo chegar a esse ângulo interno aqui, ó, ângulo de 90 graus. Eu poderia fazer isso para todos os outros vértices. Pronto, enxerguei o quadrado. Por que eu estou falando isso? Porque na verdade, verdadeira, eu quero que você enxergue que esta região, vou deixar aqui até essas retas, ó, achurada, equivale à área de um quadrado, ó, menos a área desses setores circulares aqui, ó. Veja que elas vão ter, né, em cada um desses pedacinhos aí, ó, nós vamos ter setores circulares, e cada um desses setores circulares aí, eu destaquei um deles, nós temos ali como ângulo central correspondente aqui a um ângulo de 90 graus. Então você veja que se eu pegar aqui, ó, este setor circular aqui 1, mais o setor circular 2, mais o setor circular 3, mais o setor circular 4, opa, 4 setores circulares, 4 pedaços de círculos, cada um deles com 90 graus, 4 mais 90 mais 90 mais 90 mais 90, 360 graus. Então, esses 4 setores circulares, na verdade, formam a área de um círculo. Então, eu vou calcular a área do quadrado e da área desse quadrado eu vou tirar a área do círculo, que eu vou ter daí exatamente o que eu preciso, que vai ser a área da região achurada. Então, esses caras aqui, ó, eu vou tirar tudo do quadrado. Vai sobrar justamente aquela área cinza ali que ele destacou, que ele chamou de área da região achurada. Beleza? Então, olha só, o que eu vou fazer para você? Para calcular a área do quadrado, né? Eu preciso fazer L ao quadrado. E como é que eu sei a medida do lado do quadrado, que é como a gente vai começar a atacar essa questão? Quando ele falou aqui que o raio, circunferências de raio igual a 1, ó, eu tenho um pedaço do lado do quadrado. Eu posso dizer que, aqui, ó, que esse pedacinho aqui ó, equivale a 1, né? Então, o outro pedacinho ali também equivale a 1. Ou seja, nós temos quadrado de lado igual a 2. Então, a área do quadrado, vou pôr aqui para você, ó, a área do quadrado vai ser o quê? L ao quadrado. Ou seja, nós vamos ter aí ó, 2 ao quadrado. Logo, nós vamos ter que a área do quadrado equivale a 4 centímetros quadrados. E como a área dos 4 setores circulares juntos forma a área de um círculo, vou fazer lá π vezes raio ao quadrado. Vou usar o raio ali conforme o enunciado, porque senão me dá coisa, o raio ele usou R minúsculo. E o raio é igual a 1, né? Então nós temos aqui, ó, π vezes 1, ou seja, π centímetros quadrados. Π centímetros quadrados. Logo, então, a área achurada desejada vai ser a área do quadrado. Área do quadrado menos esta área do círculo. Ó. Então, nós vamos fazer ó, 4 menos π. Isso
Não esquece que é em centímetros quadrados. Alternativa correta, letra D. Na figura ao lado, tem-se duas circunferências que se tangenciam no ponto Q. Os raios dessas circunferências são R1 e R2, com R1 menor que R2. Cada uma das retas RS é tangente simultaneamente às duas circunferências. Adicionalmente, essas retas se intersectam no ponto P. Qual é a distância entre os pontos P e Q? Então, olha só o que eu vou fazer aqui para mostrar para você semelhança entre dois triângulos. Primeiro, eu vou traçar um segmento vermelho aqui, ó, unindo ali os pontos P e Q e prolongando um pouquinho. Daí você deve estar questionando assim, mas Tatarim, eu quero a medida, a distância entre os pontos P e Q, então eu quero a medida PQ. Como é que se passa de Q assim? Como é que você ousa? Porque na verdade eu vou usar os raios aqui ao meu favor. Tá? O que eu vou fazer aqui para você? Ó? Vou enxergar esta reta T, ó, e eu vou lembrar que a reta T, quando é uma reta tangenciando a uma circunferência, ela é perpendicular ao raio. Então eu vou traçar os dois raios aqui para você enxergar. Então eu vou colocar aqui ó, R1 e R2. Então, o que eu vou fazer aqui para você enxergar bem? Por exemplo, ó, eu vou colocar aqui um ponto B, um ponto C, para você enxergar um triângulo PBC. E se a reta R é perpendicular ao raio, nós temos um triângulo retângulo aqui, ó. Retângulo em B. E aí eu quero que você enxergue então também este ponto D e este ponto E. Então veja que BC é o raio 2 e DE é o raio 1. E aqui nós também temos um triângulo retângulo PDE, retângulo em D. E aí eu vou mostrar para você, relembrar com você, como esses dois triângulos aí, PBC e PDE, são semelhantes entre si. Então, na verdade, para eu enxergar triângulos semelhantes, basta, o caso mais famosão, basta enxergar dois ângulos congruentes entre si. Então, por exemplo, aqui ó, no triângulo PBC e no triângulo PDE, eu tenho esse ângulo interno aqui, ó, P, estou tentando fazer de verde para você, ó. Veja que esse ângulo é comum aos dois. Pronto, nós temos dois ângulos retos, cada um em cada triângulo. E nós temos um ângulo verde, ali, o ângulo interno P, que é comum aos dois. Pelo caso, ângulo, nós temos aí triângulos semelhantes. E aí vou relacionar lados homólogos correspondentes, proporcionais entre si. Ó, por exemplo, o lado PC. Veja que o lado PC do triângulo maior, ele está unindo o vértice P, que nós temos o ângulo verde, e o vértice C, que tem o ângulo que eu deixei em branco. E eu estou relacionando com o PE também, que ele tem a mesma relação entre ângulos. Ó. O PE está entre o ângulo verde e o branco. E aí eu estou pegando do triângulo maior o BC. BC é o raio 2, ó, entre o ângulo 90 graus e o ângulo branco. E o DE é o raio 1, ó, entre o ângulo 90 graus e o ângulo branco. Pronto, consegui encontrar os lados correspondentes. Daí, agora vai ser manipular essa informação aí, né? Cálculo, até chegar numa das alternativas ali correta, beleza? Então, qual que é a ideia do PC aqui, ó? O PC, ó, deixa eu mostrar melhor um pouquinho para você aqui, ó, antes de a gente começar a desenhar a questão aqui, ó. PC, queridíssimos, ó, é PQ, que ele pediu, mais o raio 2. Aqui também é raio 2. Vou escrever isso para você. Vamos lá. PC equivale a PQ mais o raio 2. Então, vamos lá. No lugar do PC, eu vou colocar ali, ó, PQ mais o raio 2. Mais o raio 2. Tudo bem. Apareceu a distância de P e Q, apareceu o raio 2, que também nós temos ali nas alternativas. PE, queridíssimo, queridíssima, o PE, ele vai ser então o quê? A distância PQ menos o raio 1. Opa, você viu que eu estou forçando a aparecer mesmo. Ó. Então, essas relações que eu tinha que enxergar. Então, se você olhar para o PE, ó, ele é PQ menos o raio 1. E é isso que eu vou escrever para você. PQ, PE, né? É PQ menos raio 1. Pronto, o que eu precisava aparecer já começou a aparecer. No outro lado da igualdade tem o BC. BC é exatamente o raio 2. E eu também tenho aqui no denominador DE, que é exatamente o raio 1. De resto, queridíssimo, queridíssima, é agora a gente manipular essas informações aí, tá? De uma maneira que
apareça, né, a distância entre P e Q, então tem que dar um jeito de isolar o tal do PQ. Primeiro tem que fazer a tal da multiplicação cruzada mesmo, né, que a gente ama de paixão, então esse PQ mais R2 eu vou multiplicar por R1. Vamos escrever isso, ó, PQ mais R2 eu vou multiplicar por R1. E no outro lado da igualdade, vou pegar este PQ menos R1 e multiplicar por R2. Então, vou ter aqui um PQ menos R1, que eu vou multiplicar por R2. Aí a gente vai brincar de distributiva, né? Chuveirinho, ou tchuk-tchuk, né? PQ eu vou multiplicar por R1 e R2 também vou multiplicar por R1. No outro lado da igualdade também, ó. PQ por R2 e R1 por R2. Deixa eu tirar aqui as 6 setas, para não ficar tão poluído aqui a nossa brincadeira séria. Acho que eu vou aproveitar o espaço aqui embaixo primeiro, então vai ficar aqui, ó, PQ vezes R1 mais R2 vezes R1. No outro lado da igualdade, PQ vezes R2 menos R1 vezes R2. Como eu tenho que dar um jeito de isolar o PQ, o que tem PQ eu vou deixar de um lado da igualdade, o que não tem PQ eu vou jogar no outro lado da igualdade. Então eu vou manter o PQ. Eu falei PQ, escrevi um R, cabeça. Então, só vou mostrar para você, ó, esse PQR1 eu vou manter no lado esquerdo, eu vou trazer esse PQR2, ó, para o outro lado também, eu vou trocar o sinal, né? E eu vou jogar esse R1, R2 aqui, ó, lá para o outro lado também, e eu vou trocar o tal do sinal também, beleza? Vamos fazer isso. Então, eu vou ter aqui, ó, PQ vezes R1 menos PQ vezes o R2. E no outro lado da igualdade eu vou ter menos R1 vezes R2. E este cara aqui, ó, R2 vezes R1, ó, só para deixar na mesma ordem, eu vou trocar o sinal. Eu vou trocar a ordem, né? R1 vezes R2, R2 vezes R1 é a mesma coisa. Vou passar para o outro lado, vai trocar o sinal. Ó, R1 vezes R2. Ficou apertadinho ali, mas tudo bem. Aqui eu vou colocar o PQ em evidência, né? O famoso escrever na forma fatorada. Então, vou colocar ele em evidência. Então, vai ficar um PQ multiplicando alguma coisa, né? Vamos lá. PQ que vai multiplicar o R1 e o menos R2 ali, ó. No outro lado da igualdade, tem um troço negativo, um troço negativo. São dois troços negativos. 2R1 vezes R2. E aí, como eu tenho que descobrir a distância entre P e Q, eu vou isolar, né? O segmento PQ, ó, ele equivale a menos 2. Já vou deixar mais ou menos ali olhando para as alternativas. Lembra que eu sempre falo assim, as alternativas são nossas amiguinhas, tem que rolar um clima, manda um beijinho para elas, dá uma piscadinha, e eu já estou deixando mais ou menos com a cara das alternativas e não tem isso nas alternativas. E agora, Tatarim, vejo que o 2 ali que está multiplicando é positivo. Se o 2 é positivo, seria a mesma coisa que se eu pegasse esse segundo membro da igualdade, ó, e multiplicasse aqui, ó, por menos 1 em cima, por menos 1 embaixo. Troca o sinal em cima, troca o sinal embaixo. Posso fazer isso, né? Sem problema nenhum. Então, o meu PQ vai ser 2 vezes, troquei o sinal em cima, vezes R1 vezes R2. Embaixo eu vou trocar o sinal também. Só que em vez de escrever menos R1 mais R2, vou trocar a ordem aqui, ó, R2 menos R1. E aí eu observo que eu tenho lá nas alternativas exatamente na letra E. Né? Então, uma questão clássica aí de semelhança de triângulos, porém deu um trabalho danado aí para manipular essas informações aí. Sejam RS retas no plano cartesiano que são perpendiculares e se intersectam no ponto de coordenadas 3 e 3. Sabendo que a reta R intersecta o eixo X no ponto de coordenadas 2 e 0, assinale a alternativa que corresponde ao valor numérico da área do triângulo delimitado pelas retas RS e pelo eixo X. Então veja que nós temos algumas coisas para conversar aqui. Primeiro a gente vai brincar com a tal da geometria analítica. Vou trazer aqui para você o nosso sistema cartesiano ortogonal. Já coloquei um ponto ali, ó,
no nosso sistema cartesiano ortogonal. Lembrando que quando a gente fala do sistema cartesiano ortogonal, nós estamos falando dos famosos eixo x, eixo y, o eixo das abscissas e eixo das ordenadas. E este ponto aqui seria o ponto de intersecção entre essas retas. Eu vou chamar de ponto P, de coordenadas 3 e 3. Tudo bem. Ponto P de coordenadas 3 e 3. E ele falou que a reta R intersecta o eixo X no ponto de coordenadas 2 e 0. Então, se a reta R intercepta o eixo X no ponto de coordenadas 2 e 0, para que ela passe por esse ponto de coordenadas 3 e 3, necessariamente ela tem que ser crescente, ela tem mais ou menos essa cara aqui, ó. Eu vou colocar ali para você, ó, esta reta vermelha que apareceu na sua tela é uma reta que ele chamou de reta R, e aqui nós temos aqui, ó, o ponto de intersecção no eixo X, que ele falou que é de coordenadas 2 e 0. Vou por aqui esse ponto aqui, ó, como um ponto A de coordenadas 2 e 0. Como as retas são perpendiculares, tá? Eu vou colocar aqui um esboço de uma reta só para você enxergar a situação aqui, ó. E esta reta verde perpendicular à reta R, né? Ele chamou de reta S. Então vou colocar aqui, ó, reta S. Quer dizer que essa reta S e a reta R formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, o que eu vou precisar aqui, tá? O que eu vou atacar essa questão aqui? Como eu sei que o ponto A tem abscissa igual a 2, se por acaso eu descubro aqui, ó, as coordenadas deste ponto B, que seria um ponto de interseção da reta S com o eixo X, eu fazendo a diferença entre essas abscissas aí, eu vou ter o que eu poderia chamar de base desse triângulo PAB. Base desse triângulo PAB. Por que eu estou falando isso e por que eu quero isso? Porque eu vou usar a famosa fórmula base vezes altura sobre 2. Eu poderia usar aqui a ideia de calcular a área de triângulos usando determinante, as coordenadas dos pontos também. Só que eu acho que aqui vai ficar mais fácil, porque se eu traçar um segmento de reta aqui, ó, do ponto P até o eixo X, ó, e formando um ângulo de 90 graus com o eixo X, eu tenho projetando isso aqui lá no eixo Y, exatamente a distância da ordenada do ponto P3 em relação ao eixo X. Então, eu sei que a altura desse triângulo eu posso usar esse 3. Ó. Aí eu faço a famosa formulazinha base vezes altura sobre 3. Ok? Então, dá um jeito de descobrir qual é a equação dessa reta S. E aí eu faço a interseção dessa reta S com o eixo X. É isso que a gente vai fazer. Como é que eu vou atacar isso aqui? Para eu determinar uma equação de reta, eu preciso ter coordenadas de 2 pontos, ou a coordenada de um ponto e o ângulo, né, que esta reta forma em relação ao eixo X. Eu já tenho as coordenadas de um ponto ali, ó, dessa reta S, que é justamente o ponto de interseção entre as duas retas R e S, aquele ponto P de coordenadas 3 e 3. E aí eu vou trabalhar com o ângulo ali que essa reta S forma em relação ao eixo X, para usar a famosa fórmula Yo-Yo-Michuchu, que eu já vou mostrar para você. Para isso, eu preciso usar uma relação muito forte entre as duas retas, já que eu sei que elas são perpendiculares entre si, trabalhando com os seus devidos coeficientes angulares. Então, o que eu vou fazer aqui para você? Ó? Eu vou colocar aqui ó, a reta R como uma equação de reta do tipo y igual a mx mais n. E eu vou descobrir quem é esse coeficiente angular m. Ou seja, eu tenho que descobrir quem é o coeficiente angular da reta R. Para isso, eu sempre trabalho lá com o tal do ΔY, ΔX, a variação entre as coordenadas de y e a razão, né, dessa variação com a variação entre as coordenadas de x. Como eu sei que a reta é crescente, eu sei que esse valor vai ser positivo. O coeficiente angular vai ser positivo. E aí eu vou pegar justamente as coordenadas desses dois pontos aí que eu chamei de P e de A e fazer a variação entre as coordenadas de y e de x. Então, se eu fazer P menos A, só para a gente estabelecer uma ordem, aí eu vou ter lá a variação no y do 0 até o 3, ou seja, 3 menos 0. E do x eu vou ter uma variação do 3 até o 2, ou seja, uma variação ali do 2 ao 3, do 3 até o 2, ou seja, vai ficar aí 3 menos 0 é 3, 3 menos 2 é 1 e 3 divididos por 1 é 3. Então, meu coeficiente angular da reta R é igual a 3.
O segredo estava justamente, então deixa eu dar uma destacada um pouquinho melhor com a cor ali que eu usei para a reta coeficiente angular da reta R é igual a 3. E como o coeficiente angular da reta R é igual a 3, o coeficiente angular da reta S vai ser o oposto de 3, ou seja, menos 3, e seu inverso. Logo, vai ser menos 1 sobre 3. De onde se tirou isso, Tatarina? Nós temos uma relação muito forte, que quando nós temos duas retas perpendiculares entre si, que é o nosso caso aqui, a reta S perpendicular à reta R, nós temos que seus coeficientes angulares sempre vão ser opostos e inversos entre si, ou seja, se eu multiplicá-los, sempre vai dar menos 1. Então, eu já usei isso direto. Tendo isso, queridíssimos, eu posso brincar lá com o tal do ioiô michoxó, que eu falei para você. Ioiô michoxó. Por quê? Quando eu falo de equação da reta, o y e o x sempre aparece, ou seja, eu tenho que colocar alguma coisa no lugar do io e alguma coisa no lugar do xô, e eu vou usar justamente as coordenadas do ponto P, ó, 3 e 3. Então esse meu x aqui vai ser o xô da formulazinha, e meu 3 aqui, ó, que tá após a vírgula, vai ser o meu io da formulazinha. Beleza. O coeficiente angular é justamente o coeficiente angular, a gente está falando da reta S, esse cara de verde aqui, ó, que eu achei para você, menos 1/3. E aí eu só complemento a utilização da formulazinha, fazendo y menos 3 é igual a menos 1/3 x menos x0. É claro que eu posso manipular aqui, escrever essa equação da reta S, tanto na forma reduzida quanto na forma geral, mas como eu quero exatamente o ponto de intersecção, que as coordenadas desse ponto de interseção com o eixo x, ó, eu sei que ali o y é igual a 0. Então já vou colocar ali, ficou horrível meu y, mas tudo bem. Já vou colocar ali o meu y igual a 0 nesta equação aqui. É porque é isso que, para isso que ela está servindo para a gente neste momento, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, fazer um y igual a 0. Onde tem y ali, então eu vou colocar 0. E aí eu vou manipular essa informação para descobrir o devido valor de x. Então vamos lá. Se y é igual a 0, então eu vou ter um 0 menos 3 igual. Aqui eu vou fazer uma... Nem precisa fazer a distributiva, né? Eu já posso passar esse 3 que está dividindo, multiplicando. Então vamos deixar do jeito que está aqui, ó, só para eu manipular a informação. Ó, menos 1/3 vezes x menos 3. Aqui vai dar menos 3, né, no lado esquerdo, no primeiro membro da igualdade. Eu vou pegar esse 3 aqui, ó, que está dividindo, e vou passar multiplicando ele. Então, eu vou ter, só para a gente não deixar muito poluído, eu vou ter ali o 3, que vai multiplicar o menos 3. Então, eu vou ter aqui menos 9. E agora sim, o que sobrou aqui, eu vou fazer a distributiva. Menos 1 vou multiplicar pelo que está no parênteses. Na verdade, o menos 1, como um elemento neutro na multiplicação, menos 1 só vai trocar o sinal. Então, menos 1 vezes x vai ficar menos x, menos 1 vezes menos 3, mais 3. Vamos trocar as posições aqui, ó, para o x ficar positivo. Vou jogar o x lá para o primeiro membro da igualdade, lá no lado esquerdo. E o 9 vem para cá ficar positivo, ou seja, eu descobri que o valor de x é igual a 12. Então, as coordenadas desse ponto B aqui, ó, queridíssimo, queridíssima, eu tenho ali que x é igual a 12 e isso pelo é 0. Cadê minha reta aí que sumiu? Volta a reta y é 0. Fiquei tão emocionado que a reta sumiu que eu pus um 0 esquisito. Vamos melhorar isso. E aí, lembrando lá do comecinho da minha proposta para você, para a gente finalizar então essa questão aí com chave de ouro, para calcular a área deste triângulo PAB, vamos usar a famosa fórmula base vezes altura sobre 2. A base, queridíssimo, não esquece, ó, a distância desse ponto A até o ponto B, aqui no eixo X, ó, de 2 até 12, nós temos 10 unidades. Então, a base mede 10. A altura é a distância desse ponto P até o eixo X, que é ordenado o ponto P, 3. Até a base também, ó, 10 vezes 3 é 30, e 30 divididos por 2 é 15. Então, a área desse triângulo aí equivale a 15 unidades de áreas, a alternativa correta, a letra B.
Ana, Beatriz e Carlos escolhem lugares para se sentar em uma mesa hexagonal regular. Cada lugar corresponde a um dos lados do hexágono, que estão numerados de 1 a 6, conforme a figura ao lado. Os lados 1 e 4 são considerados lados opostos na mesa, assim como o 2 e o 5, e 3 e 6. De quantas formas diferentes Ana, Beatriz e Carlos podem escolher os lugares numerados de modo que nenhum deles fique sentado ao lado oposto do outro? Então, qual que é a ideia? Primeiro, né? Famoso trio Ana, Beatriz e Carlos. A UFR ama de paixão esses três personagens aí. Qual que é a ideia, né? Quando a gente trabalha com análise combinatória, já que a gente tem que ver aqui a quantidade de formas diferentes, né? Que Ana, Beatriz e Carlos podem escolher os lugares numerados, é sempre criar uma estratégia de ataque à questão. É isso que eu sempre falo. E quando você vai criar uma estratégia, nada impede de você criar exemplos. Então, você pode escolher assim, se eu escolher a Ana, o que vai acontecer? Se eu escolher a Beatriz, o que vai acontecer? Se eu escolher o Carlos, o que vai acontecer? Tá? Aqui eu vou usar o que eu chamo de técnica dos risquinhos. Não sei se existe esse nome, mas eu acabei de inventar. Quando eu falo assim da técnica dos risquinhos é para criar justamente uma estratégia de ataque. Então vamos supor assim, eu vou determinar uma primeira pessoa aqui, e essa primeira pessoa vai ter algumas opções de escolha, alguns lugares para escolher. Depois eu vou ter que pensar numa segunda pessoa e por último eu vou ter que pensar numa terceira pessoa. Tá? Escolhe uma pessoa qualquer, vamos supor a Ana. Chegou a Ana ali, imagine lá que ela se depara com a mesa hexagonal regular e ela tem 6 opções de lugares para escolher. Concorda comigo que nessa primeira situação a Ana poderia escolher qualquer um dos 6 lugares? Né? Então, se a Ana pode escolher qualquer um dos 6 lugares, poderia ser qualquer pessoa. Esta primeira pessoa pode escolher qualquer um dos 6 lugares. Então, vou colocar um 6 aqui, 6 opções de escolha. Só que vamos supor assim, e vamos supor que seja a Ana e ela escolheu aqui o lugar 1. Então, este lugar 1 já está ocupado pela Ana. E aí o cuidado que nós vamos ter é que quando chegar a segunda pessoa, e vamos supor que seja a Beatriz, só para a gente conseguir definir uma estratégia de ataque, a Beatriz não pode escolher o 4 de jeito nenhum, lugar 4 de jeito nenhum. Mas por que, Tatari? Porque está escrito aqui no enunciado de quantas formas diferentes Ana, Beatriz e Carlos podem escolher os lugares de modo que nenhum deles fique sentado ao lado oposto do outro. Então veja, nesta condição do enunciado, ninguém mais pode escolher este lugar 4 uma vez escolhido o lugar 1. Então, a Beatriz, se fosse a segunda pessoa a escolher o lugar, ela poderia escolher ou o lugar 2, ou o 3, ou 5, ou 6. Então, para a segunda pessoa, restam 4 opções de escolhas. E vamos supor que a Beatriz, só por suposição, escolheu o lugar 2. Então, veja que a terceira pessoa, por essa mesma condição que não pode escolher o lado, ninguém pode ficar sentado ao lado oposto do outro, esta terceira pessoa não poderia escolher o lugar 5, por exemplo. Que eu vou ter que destacar aqui, descartar dessa brincadeira. E aí, se essa terceira pessoa for o Carlos, só por questão de nomenclatura aqui, de nome, ela teria a opção lugar 3 ou lugar 6, ou seja, 2 opções. E é o que nós temos que fazer, né? Lembrar lá do princípio multiplicativo ou do princípio aditivo, como eu tenho que contabilizar a quantidade de escolhas, né, da primeira pessoa e da segunda pessoa e da terceira pessoa e multiplique. E se eu fizer 6 vezes 4 vezes 2, eu vou ter 48 lugares, 48 formas distintas, diferentes da Ana, da Beatriz e do Carlos escolherem lugares de modo que nenhum deles fique sentado ao lado oposto do outro. Ok? Os ângulos internos de um polígono convexo de 20 lados estão em uma progressão aritmética com razão de 4 graus. Qual é o produto em graus entre o maior ângulo interno e o menor ângulo interno desse polígono? O que nós temos que pensar aqui, né? Se ele está falando do produto em graus entre o maior ângulo interno e o menor ângulo interno desse polígono, é claro que eu vou ter que obter de alguma maneira o maior ângulo interno e o menor ângulo interno desse polígono, ou alguma coisa que eu conseguisse relacionar o produto, né, do menor com o maior.
Então, qual que é a ideia aqui, né? Se ele também mencionou progressão aritmética e deu a razão 4 graus, em algum momento da nossa vida, eu acho que nós vamos usar isso. Então, a gente está falando de desconfianças, né, do que como atacar uma questão como essa. E o que é uma progressão aritmética de razão igual a 4 graus? Vamos supor que a gente tem lá um ângulo que mede 100 graus, o outro mediria 104, o outro mediria 108, o outro mediria 112 e assim por diante. Quer dizer que a diferença entre um ângulo e entre dois ângulos, quaisquer não, né? Entre um ângulo e o seu ângulo seguinte, ou ângulo sucessivo, ou o que vem logo em seguida, é de 4 graus. Tudo bem, então. Qual que é a ideia, né? O que nós vamos ter que pensar aqui? Pegando na parte de PA, né, queridíssimo, o que eu quero que você enxergue aqui? Se eu pensasse, sei lá, num primeiro ângulo qualquer, né, já que a gente está falando de uma PA, lembra que na PA a gente nomeia, né, os termos de uma PA assim, ó, A1, A2, então ângulo 1, ângulo 2, ângulo 3, ângulo 4, até chegar no 20º ângulo. Né? Se nós temos 20 lados, nós temos consequentemente 20 ângulos internos, claro, também 20 ângulos externos. Então, se eu tenho lá o primeiro ângulo, eu sei que o segundo ângulo vai ser o A1 mais 4, o terceiro ângulo A1 mais 4 mais 4, até chegar no 20º ângulo. Então, eu poderia até pensar assim, já que eu tenho que falar do o ângulo que tem o maior ângulo interno, o menor ângulo interno, o menor ângulo interno aqui seria o A1. Vamos colocar em ordem crescente isso, então. O menor ângulo interno a gente vai colocar como A1. E o maior ângulo interno a gente vai colocar como um A20. Só que o A20, se eu usar a formulazinha do termo geral de uma PA, a formulazinha do termo geral é AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Se eu estou falando do A20, A20 eu relaciono com o primeiro termo, mais N vai ser 20, 19 vezes a razão, que é 4. Então, eu posso reescrever o A20, por exemplo, como A1 mais 76 graus. Aqui, já que está em graus, vamos colocar graus, beleza. Tá, então, veja que no lugar do N eu coloquei 20, né? Já que são 20 lados, ou seja, 20 ângulos. A20 é igual a 1 mais 20 menos 1, 19. E a razão é esse 4 aqui, ó. Ele tudo mencionou. Beleza. Qual que é a ideia, né? Eu, quando tenho a quantidade de lados de um polígono, eu consigo calcular a soma dos ângulos internos desse polígono. Tem uma formulazinha bem famosa, a soma dos ângulos internos de um polígono. Eu consigo calcular fazendo quantidade de lados menos 2, n menos 2, vezes 180 graus. Deixa eu só arrumar isso aqui que ficou meio estranho, né? Esse 180 graus aqui, deixa eu dar uma arrumadinha. Vem aqui, borracha. Tentei arrumar, ficou pior ainda, né? 180 graus. Tudo bem. Então, veja que no lugar deste N aqui, eu vou colocar o mesmo 20 que está sendo o nosso objeto de adoração aí. Então, vai ficar um 20 menos 2, que vai dar 18, né? E isso eu vou multiplicar por 180 graus. Então, veja que eu descobri que a soma dos ângulos internos desse polígono, fazendo o produto ali entre 18 e 180 graus, 3.240 graus. E por que isso é útil? Eu estou fazendo a soma de todos os ângulos internos. Estou pegando o ângulo 1, mais o ângulo 2, mais o ângulo 3, até chegar no ângulo 20. Logo, eu estou falando de uma soma de termos de uma PA. Então, veja que nessa questão aqui, ele cobrou tanto o termo geral de uma PA, quanto a soma dos termos de uma PA. O que a gente faz como mesmo? A1 mais AN vezes N, e isso a gente divide por 2. Então, este 3.240 vai ser a soma dos ângulos internos dessa PA, ou seja, a soma dos 20 termos dessa PA. Então, se eu fizesse aqui nessa questão, S20 é igual a A1 mais A20 vezes 20 dividido por 2. Então, onde tem N ali, eu coloquei 20. Ó. Então, vou fazer as substituições. Vou pegar aqui só para a gente destacar bem a soma dos ângulos internos. 3.240 eu jogo aqui. 3.240 graus. O primeiro termo eu ainda vou deixar como A1 mesmo. A1 mesmo, que é o primeiro termo. E o 20º termo, queridíssimo, deixa eu dar uma destacada aqui,
O 20º termo, eu vou usar essa expressão que nós encontramos. Aí veja que eu vou deixar tudo em função do A1. Isso para mim vai ser extremamente útil. Se eu descubro que é o A1, a gente mata essa questão aí. A1 mais 76 graus. Não esquece que isso aí eu vou multiplicar por 20 e dividir por 2. Ó, e multiplicar por 20 dividido por 2. Simplificando isso aqui, eu tenho que 20 dividido por 2 é 10. Beleza. Tem um 10 multiplicando o lado direito da igualdade, o 10 multiplicando o lado esquerdo da igualdade. Se o 10 está multiplicando, passa dividindo, ó, eu corto zero. Corto zero. Então eu vou descobrir que meu 320 graus do jeito que ficou aqui, ó, no lado esquerdo, primeiro membro da igualdade. Já vou passar esse 76 para cá, ó, subtraindo. Vejo que ficou no parênteses A1 mais A1, 2A1. Eu pus aí por quê? Por que eu pus aí? Me diga aí. Por que o Tatarim pôs o aí? Ele é maluquinho. Tá? Aí eu vou fazer lá 324 menos 76 e depois eu vou dividir esse resultado aí por 2. 374 menos 76 vai dar 248? 248 mais 76, 250, né? Tá certinho. E o 2 que está multiplicando passa dividindo. Ao dividir 248 por 2, eu vou ter 124. Veja que automaticamente já descobri, ó, o menor ângulo. Né? O menor ângulo mede 124 graus. Vou deixar aqui, ó, 124 graus. E o maior ângulo, que é o A20, vai ser 124 graus mais 76, ou seja, equivale a 200 graus. Como é que é o produto? O produto entre o maior e o menor ângulo. Portanto, esse produto aí, o que eu vou fazer, queridíssimo, queridíssima? Vou pegar este A1 e vou multiplicar por A20. Se eu pegar o A1, eu tenho lá 124 graus, vou multiplicar por A20, que é 200. E se você fizer este produto aí, deixa eu arrumar meu sinal de igualdade aí, você vai obter o que nós temos ali exatamente na alternativa letra C, 24.800 graus. Ok? Então a questão está tudo ok, linda, maravilhosa. E antes de você sair, e antes de eu pedir para você curtir o vídeo e comentar, eu quero que você me ajude aí numa coisa extremamente importante. Eu questionei comigo mesmo aqui essa questão, conversei também com algumas pessoas importantes na minha vida, né? Ele fala que é um polígono convexo. E se nós temos um ângulo aqui de 200 graus, ele não é um polígono convexo. Então, até que ponto, né, isso seria uma questão anulável ou não? Porque, né, dava para resolver com os dados do problema, mas essa parte conceitual aí, né, até que ponto seria motivo de a gente anular uma questão do vestibular ou não? Eu quero saber a sua opinião, beleza? Pensa numa questão trabalhosa. Nós vamos ler com calma essa questão e vamos fazer bem passo a passo. A ideia é deixar que você, bem claro aí para você. Olha só o que diz a questão. As únicas raízes reais do polinômio px dado pelo determinante abaixo são menos 2 e menos 1. E aí nós temos um polinômio px, ó, e nós temos aqui que o px é calculado por meio de um determinante. Veja que nós temos uma organização matricial aqui, uma matriz de ordem 3. Já vamos conversar sobre isso. Sabendo-se que o polinômio qx igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c constantes, tem as mesmas raízes reais de px, é correto afirmar que, e nós temos algumas alternativas, tá? O que eu quero conversar com você? Quando ele menciona aqui o polinômio qx, eu vejo que nós temos uma representação aqui de uma equação do segundo grau, então é um polinômio de grau 2, e as raízes são a mesma de px, ou seja, menos 2 e menos 1. Daqui a pouco eu vou escrever esse polinômio qx aqui, ó, na sua forma fatorada, eu vou lembrar com você isso. Outro detalhe importante, pelas alternativas, ó, quando aparece b ao quadrado menos 4ac, nós temos que lembrar do discriminante daquela fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau, a famosa fórmula de Bhaskara. É o tal do delta. Então ele está dizendo se o delta é menor que zero, o delta é maior que zero. E o a é o coeficiente que aparece, por exemplo, aqui, ó, como coeficiente dominante desse polinômio qx, ali é o polinômio de grau 2. Tá? Antes de tudo, nós vamos descobrir quem é esse polinômio px.
E vamos calcular esse determinante dessa organização matricial de ordem 3, ó, beleza? O que a gente vai fazer? Nós vamos repetir essas duas primeiras colunas, e aí nós vamos brincar, porque para calcular o determinante eu sempre faço diagonal principal menos a secundária. Vou relembrar com você o que é esse tal de dp e ds. Essa é a maneira que eu gosto de trabalhar. Diagonal principal, então eu vou pegar o produto entre os elementos da diagonal principal e vou fazer, né, esses produtos e anotar qual é o resultado. Por exemplo, se eu pegar aqui a diagonal principal, aqui x vezes 0 vezes 1 vai dar 0. Beleza? Aí eu vou pegar as suas paralelas, ó, x mais 2 vezes 1 vezes x mais 1, tá aqui, ó. Ficou ali x mais 2 vezes x mais 1. E a terceira e última paralela, x ao quadrado mais 2x vezes x ao quadrado mais x vezes 1, que está aqui, ó. Maravilha. E esses são as parcelinhas do produto entre os elementos da diagonal principal. Na secundária, ó, eu pego aqui, né, o produto entre os elementos da diagonal secundária, x ao quadrado mais 2x vezes x mais 1. Veja que vai aparecer x ao quadrado mais 2x vezes 0 vezes x mais 1 vai aparecer aqui 0. Beleza, maravilha. Vou pegar suas paralelas, então qx vezes 1 vezes 1 parece aqui, ó, qx. E por último, a terceira e última paralela, x mais 2 vezes x ao quadrado mais x vezes 1, que está aqui. E aí eu vou brincar ali com a obtenção do polinômio, fazendo exatamente, né, a diagonal principal menos a secundária. Então você vai ver que eu vou juntar a parte vermelha com a parte verde. E cuidado aí para não errar sinalzinho nesse início de tudo, beleza? Deixa eu marcar texto aqui, ó, porque eu vou precisar dela daqui a pouco para enfatizar uns detalhes importantes para você. Tá aí, ó. Então, veja que eu peguei a parte vermelha, a diagonal principal, menos a parte verde. É claro que eu escolhi esses zeros aqui, né? Na parcela eles não alteram em nada, são um elemento neutro. Coloquei um destaque ali na parte verde, a parte verde entre chaves, justamente para você lembrar que o menos interfere, né, nos sinais do que vem logo em seguida ali. E aí nós vamos reescrever esse polinômio de uma forma que você enxergue aí fatores em comum. Então, por exemplo, já estou colocando esse 1 aqui, multiplicando x ao quadrado, x mais 2 vezes x mais 1, porque eu percebi que o x mais 2 vezes x mais 1 seria exatamente, ó, a forma fatorada que representaria uma equação de segundo grau em que menos 2 e menos 1 são as raízes que foram dadas no enunciado. Então, a minha desconfiança, é isso que eu sempre falo, nós temos que ter desconfianças quando tem questões, inclusive, difíceis como essa, é que iria aparecer mais fatores x mais 2 e x mais 1. Tá? E foi o que eu fiz aqui, por exemplo. Se você pegar essa segunda parcela, esse primeiro fatorzinho aqui, eu tenho x ao quadrado mais 2x. Veja que o x é um fator em comum. Então, ao dividir x ao quadrado por x, ó, eu tenho esse x aqui, e ao dividir 2x por x, eu tenho esse 2. E no segundo fator, eu também tenho x como um fator em comum. Então, veja que se eu dividir x ao quadrado por x, eu obtenho esse x. Se eu dividir x por x, eu vou ter esse 1 aqui. Maravilha! Então, já estou enxergando ó, um x mais 2 vezes x mais 1 multiplicando tanto a primeira parcela quanto na segunda parcela. Aqui depois da igualdade, ó, eu vou fazer uma separação aqui, eu jogar o sinalzinho de menos para o QX, já joguei ele lá para trás, você já vai entender porque está excluído. E aí o sinalzinho de menos aqui, ó, fazendo a regressão com mais, ficar menos essa parcelinha aqui. Eu já aproveitei e pegar esse segundo fator aqui, ó, x ao quadrado mais x, e colocar o x em evidência. X ao quadrado dividido por x dá x, x dividido por x dá 1. Beleza. E aí você vai ver que eu vou separar o coitadinho do QX aqui, ó. Eu já poderia até ter escrito na forma fatorada, mas só por uma questão de organização de espaço aqui, vou deixar assim por enquanto. E eu quero que você enxergue aqui esses carinhas que eu destaquei de amarelo aqui, ó. Todos eles estão multiplicando x mais 2 vezes x mais 1, tá vendo? Então, x mais 2 vezes x mais 1 eu vou colocar em evidência, ó. O famoso reescrevendo na forma fatorada. Então, veja que o x mais 2 vezes x mais 1 está multiplicando o 1 lá na primeira parcela, o x ao quadrado na segunda parcela, onde que surgiu? Ó, fazendo esse x vezes x, só apagar a minha bagunça organizada aqui, maravilha, e esse menos x aqui, ó, vem justamente deste cara aqui, ó, que está multiplicando o x mais 2 vezes x mais 1,
Beleza. E aí, o que eu fiz, né? Eu separei o tadinho do QX, ó, deixei ele jogadinho aqui para o canto. Eu vou reescrever esse QX, e aí eu vou relembrar com você o que eu falei ali da forma fatorada, tá? Quando a gente escreve um polinômio de grau 2 na forma fatorada, e veja que eu vou partir disso aqui mesmo, ó, que x é igual a x ao quadrado mais bx. Ao reescrever na forma fatorada, eu posso escrever o polinômio assim, ó, que x é igual a vezes x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz, ó, forma fatorada. Por quê? Porque eu sei que as raízes são as mesmas, ó, ele falou, menos 2 e menos 1, então no lugar do x1 eu vou colocar menos 2, no lugar do x2 eu vou colocar menos 1, por exemplo. Aí vai brincar com o sinalzinho, menos com menos mais, então vai ficar x mais 2 e x mais 1, só que o a eu não sei quem é, que é o que eu vou descobrir ali por causa das alternativas que está pedindo isso, beleza? Eu vou jogar isso aqui, ó. É isso que eu quero que você enxergue. Reescrevendo então esse polinômio QX na sua forma fatorada, o que eu quero que você enxergue novamente agora, queridíssimos, queridíssimas, aqui, ó, quer ver? Ó, deixa eu só limpar um pouquinho essa tela aqui para a gente continuar. Tela limpa, o que eu quero que você enxergue? Agora nós temos duas parcelinhas, ó, e veja que nas duas parcelinhas eu tenho esse x mais 2 vezes x mais 1, ó, multiplicando aqui na primeira parcela, e um x mais 2 vezes x mais 1 multiplicando aqui na segunda parcela. Então, eu vou colocar esse x mais 2 vezes x mais 1 em evidência. E vejo que o que nós tínhamos ali que estavam multiplicando justamente, os termos estavam multiplicando justamente cada um desse fator em comum aí, ó, eu coloquei como parcelas do segundo fator. Beleza? Só juntei tudo aí, ó. E aí, qual que é a sacada? Nessa parte que está destacado de amarelo, eu sei que as raízes são menos 2 e menos 1, porque se eu colocar menos 2 ali no lugar do x, vai zerar tudo isso, e o menos 1 também vai zerar. E aí a sacada estava justamente aí, tá? Primeiro, como é que a gente vai finalizar esta questão? Um detalhe extremamente importante, conceitual, né, que quando nós temos que obter raízes, eu me batendo com a caneta aqui, né? Quando nós temos que obter raízes de uma equação do segundo grau, nós brincamos com o tal do discriminante, lá quando aparece x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, o delta nos diz muita coisa. Então, por exemplo, quando eu vou por aqui em cima, quando o delta é positivo, nós temos raízes reais e distintas, o famoso x1 diferente de x2. Então, nós temos raízes reais quando isso acontece, beleza. E para isso acontecer, a gente calcula o valor do delta, né, por uma expressão matemática, b ao quadrado menos 4ac, ou seja, b ao quadrado menos 4ac tem que ser maior que zero. Então, essas são as primeiras condições aqui de falar de raízes reais, ó, tá vendo? Raízes reais. Então, a gente já poderia eliminar, por exemplo, a letra A e a letra B, só por esse aspecto aí. E veja que na letra C, D e E, nós temos o 3/4 ali para nós termos como parâmetro de comparação. E a gente vai trabalhar com a desigualdade ou com a igualdade, tá? Como a gente vai fazer isso? Justamente pensando, ó, neste fator aqui. Porque se nós temos como únicas raízes reais o menos 2 e o menos 1, aqui estariam nossas raízes reais. Beleza. Ou seja, as outras raízes que não são reais eu vou obter justamente brincando neste fator aqui, nesta outra equação do segundo grau. E para isso, eu vou ter que usar a mesma ideia do delta, só que impor que esse resultado aqui vai ser menor que zero. Partiu? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui para você com um pouquinho mais de espaço. E lembrando, né, que eu vou trabalhar aqui nesta... Eu vou dar uma destacada para você, ó, nesta equaçãozinha do segundo grau ali agora. Aqui que eu vou brincar com o tal do delta, impondo que o tal do delta tem que ser menor que zero. Eu, de novo, né, com a caneta aqui. Eita, tarim. Beleza, tá? Lembrando também que para calcular o valor de delta, impor que ele é menor que zero, nós automaticamente vamos substituir pela expressão b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui tem que ser menor que zero. Então, você vai identificar quem são os coeficientes. Eu até vou fazer passo a passo aqui para você ter um cuidado. Ó. O coeficiente A, quem está multiplicando x ao quadrado, que é igual a 1. O coeficiente B, quem está multiplicando x, que é menos 1. O coeficiente C é o termo independente, que é 1 menos A. São expressões matemáticas. Aí nós substitui, né, ali na delta. Então, nós vamos ter aqui, vou fazer aqui embaixo. B ao quadrado menos 4 vezes A
vezes C. E isso aqui, queridíssimo, queridíssima, tem que ser menor que zero. Então, veja que eu vou ter menos 1 ao quadrado, que é 1. Ó. Só para você enxergar bem o que eu vou fazer. Vou fazer um pouquinho mais direto aqui. Ó. Eu tenho menos 4 vezes 1, que vai dar menos 4. E esse menos 4 eu brinco com a propriedade distributiva, né? Chuveirinho, tchuk-tchuk, multiplicando por cada uma dessas parcelinhas ali que estão no parênteses. Menos 4 vezes 1 é menos 4, menos 4 vezes menos A vai dar mais 4A. Isso aqui tem que ser menor que zero. Veja que eu vou ter menos 3 mais 4A, que tem que ser menor que zero. Logo, 4A tem que ser menor que 3. Isolando todo A, o A tem que ser menor que 3 quartos. Logo, alternativa correta, letra C. Como deu trabalho aqui essa questão, né? Beleza? Quero saber se você concorda comigo ou não. Na figura ao lado, tem-se um reservatório no formato de um cone circular reto com altura H e área do topo igual a 12 metros quadrados. Esse reservatório está sendo preenchido com um líquido cujo volume em metros cúbicos é dado por volume está em função do tempo, é igual a log de t ao quadrado mais 1 na base 2, o log lindo aparecendo na nossa vida, sendo t maior ou igual a zero, tempo. Em quanto tempo o líquido atingirá metade da capacidade desse reservatório? Primeira coisa que você tem que fazer quando tiver uma questão de log é escrever hashtag log lindo. Senão já é. Não, já era. Fica a dica para você, extremamente importante. Brincadeiras à parte, o que você tinha que pensar aqui nessa questão? Quando ele fala de volume de um cone, você tem que associar automaticamente na tua cabeça volume de um cone, área da base, vezes altura, dividido por 3. E veja que aqui ele forneceu, né, a altura H, ele mencionou que a altura é H, e ele falou que a área do topo equivale a 12 metros quadrados, ou seja, a área da base, né? A área do topo aqui, ó, é a área dessa base aqui. Beleza. Então, eu vou calcular esse volume fazendo justamente 12 vezes H sobre 3, ou seja, nós temos que o volume do cone equivale a 12 dividido por 3, 4H. Tudo bem, essa informação aqui vai ser importante para a gente. Vou deixar registrado aqui essa informação, ó, e nós vamos dar continuidade na nossa brincadeirinha, por enquanto, na geometria espacial. Está aqui anotada a informação. Ele falou de uma função ali para a gente, né, vista em função de t igual a log de t ao quadrado mais 1 na base 2. E a pergunta é, em quanto tempo... Ou seja, quer descobrir o valor de T, por isso está isolado o T nas alternativas, o líquido atingirá metade da capacidade desse reservatório. Então, eu tenho que pegar a metade da capacidade desse reservatório. E a metade, então, vai ser o quê? A metade da capacidade, eu posso dizer, então, que nós temos um volume em função do tempo equivalente a 2H. E é isso, queridíssimo, e é isso, queridíssima, que nós vamos utilizar, ó, na substituição aqui nessa igualdade, nessa expressão. E aí nós seremos felizes para sempre. Então vem cá e me ajude agora. Eu peguei a caneta errada. Eu vou colocar no lugar do VT aqui, ó, então o tal do 2H, ó, e vou fazer a substituição aqui embaixo. Então vamos lá. Portanto, eu tenho ali, ó, 2H é igual a log de t ao quadrado mais 1 na base 2. Log de t ao quadrado mais 1 na base 2. Deixa eu só arrumar ali que minha caneta bugou. E aqui que estava sacada a questão. Quando nós temos log, se a gente usa definição de log é tchuk-tchuk. Como assim tchuk-tchuk, Tatarinha? É, você faz aqui, ó, tchuk-tchuk. Então, usando a definição de log, nós fazemos 2 elevado a 2H igual a t ao quadrado mais 1. Pronto, apliquei a definição de log e eu eliminei log da nossa vida. Como eu quero descobrir o valor de t, isola o t.
vamos passar aquele mais um lá para o primeiro membro da igualdade. Ó. Eu vou ter um 2, já vou escrever assim só para você entender, usando propriedades de potenciação. Ó. 2 elevado a 2h é a mesma coisa que 2 ao quadrado elevado a h menos 1 igual a t ao quadrado. Veja que eu tenho aqui ó, um 2 elevado a 2, 2 ao quadrado da i elevado a h, que vai dar um 4. Então, eu vou ter um 4h menos 1 igual a t ao quadrado. E como eu quero descobrir o valor de t e não de t ao quadrado, a gente joga uma raiz quadrada nos dois lados da igualdade. Como o tempo aqui nós estamos falando de um valor positivo, nós vamos considerar somente positivo como a nossa resposta. Aí aqui vai ter um cancelamento. Então veja que t vai ficar igual a raiz quadrada de 4 elevado a h menos 1. Alternativa correta, letra A. Beleza? Hashtag log lindo na sua vida. E antes de sair, não esquece de curtir o vídeo, fazer algum comentário, escrever hashtag log lindo aí para você apavorar em todas as questões que aparecer o log. É isso aí, valeu, ufa, acabou, né? Então, assim, 9 questões, assim, né, de uma maneira geral, a prova não estava fácil mesmo, né? Então, tinha que sim, né, em algumas questões pensar um pouquinho diferente, algumas davam um pouquinho mais de trabalho, né? E algumas mais acessíveis. Padrãozinho UFPR. Valeu, bons estudos e até a próxima. Tchau.